Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos então finalizar nossa série aqui dos estudos sobre o livro de Atos. Hoje vamos falar sobre os capítulos 21 a 28. Eu espero que Deus tenha falado muito com você nesses dias e não pare de ler a Bíblia, viu? Continue lendo, depois a gente pode fazer outras séries, outros estudos de outros livros. Comenta aí e vamos estar juntos nessas leituras, beleza? O capítulo 21 diz o seguinte, começa nos narrando o apóstolo Paulo se encontrando com alguns irmãos nossos, lá da época, em outras cidades. E ali ele passava um tempo com eles, provavelmente ensinando, compartilhando a palavra, orando junto com eles, né? Aprendendo um com o outro. E ele recebeu alguns alertas de alguns irmãos. Paulo, se você for para Jerusalém, você vai acabar sendo preso. E Paulo diz que não se importa, porque ele não está disposto a apenas ser preso, mas até a morrer pelo evangelho. Paulo era realmente um grande exemplo de abnegação. E ele vai para Jerusalém, mesmo sabendo que ali provavelmente ele seria realmente muito perseguido. E chega lá, ele encontra com os irmãos de Jerusalém e conta como Deus tem agido no meio dos gentios. E isso alegra os irmãos ali em Jerusalém. Porém, os irmãos de Jerusalém também dão um alerta para ele. Paulo, muitos judeus que se converteram aqui, aí estão com raiva de você, porque estão falando que você está indo contra a lei de Moisés. Que na verdade era falso. Paulo não estava fazendo nada ali contrário aquilo que deveria ser pregado pelos próprios judeus. Mas eles ainda não tinham entendido, eles ainda não tinham quebrado aquela mentalidade legalista, religiosa, não tinham entendido completamente ainda as boas novas de Cristo. Então Paulo, para mostrar para eles que não estava indo contra aquilo que Moisés dizia, passa por um ritual de purificação, né, e tudo, pelas leis ali judaicas e tudo, mas não adianta muito. Vem alguns líderes religiosos ali, alguns religiosos judeus, né, acusam ele, causam um alvoroço na população, a ponto de realmente temerem pela vida de Paulo. E aí, novamente, aquela situação, vem um soldado, comandante, para livrar o Paulo daquele tumulto que se gerou. E naquele momento, Paulo pede a palavra para falar com aquela multidão que ali estava alvoroçada contra ele. E aí nós vamos para o capítulo 22. Onde Paulo faz um discurso contando a história dele dentro do judaísmo, como ele havia sido discipulado por Gamaliel, e conta também a conversão dele ao cristianismo, quando ele encontra Cristo, né, como Cristo aparece para ele, como ele se converte. E também fala que Jesus havia enviado ele, Deus havia enviado ele para pregar as boas novas para os gentios que são todos aqueles que não são judeus, ou seja, para nós. E nesse momento que ele fala isso, o povo, a multidão, já não aguenta mais ouvir ele e deseja a morte de Paulo. Para eles era uma ofensa muito grande essas questões de relacionamento com os gentios. E Paulo só não foi açoitado ali mesmo onde ele estava, porque ele era um cidadão romano, né? E então o comandante ali, que é o Cláudio Lísias, queria inclusive saber por que essa multidão, por que essas pessoas estavam tanto querendo matar Paulo, ir contra Paulo. Eu imagino que na cabeça deles a dificuldade de entender isso. Porque eu acho que nem todos deles entendiam muito das questões particulares da religião dos judeus, a diferença para o cristianismo e tudo. Acho que estava uma coisa ainda muito no início. E como de repente muitos deles não eram praticantes dessas religiões, entender o contexto disso para eles era muito difícil, né? Mas o comandante queria saber então por que o pessoal queria ir tanto contra Paulo e mandou reunir os chefes dos sacerdotes para discutir essa questão e entender o que estava acontecendo. E aí Paulo é apresentado ao Sinédrio, né, em capítulo 23. E o que era o Sinédrio? Basicamente, o Sinédrio era composto por líderes importantes na sociedade que julgavam o povo por possíveis crimes religiosos. Então Paulo começa a se explicar agora perante o Sinédrio. O que estava acontecendo? Por que o povo estava tão afoito contra ele? E como conhecedor do costume dos judeus, Paulo é muito inteligente. E ele diz ali que ele estava sendo perseguido, que eles estavam querendo matar ele e tudo. Por quê? Porque ele acreditava na ressurreição dos mortos. E quando Paulo fala isso, ele causa um grande tumulto ali no local. Porque ele sabia, como conhecedor ali dos costumes judeus, que tinha os saduceus, tinha os fariseus. E ele sabia que os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam em anjos, e os saduceus não. Então quando Paulo lança isso, ele cria uma discórdia ali. Acontece, na verdade, uma discórdia entre os saduceus e os fariseus. E eles começam a brigar entre si, fica realmente uma coisa insuportável. Ia sobrar até para Paulo, o texto narra que eles temeram novamente pela vida de Paulo e tudo. E aí, na verdade, eles tiram Paulo dali, né, os soldados,
e leva ele para uma fortaleza. Então os judeus começam a tramar formas de matar Paulo. Eles fizeram até um jejum, a gente não vai comer enquanto não matar Paulo. Eles estavam com muito ódio de Paulo mesmo. Eu imagino para eles deve ter sido muito difícil mesmo ver um ex-membro ali da sociedade deles se rendendo ao cristianismo, né, na visão deles, se rendendo a uma seitazinha. Então eu imagino que para eles foi muito difícil engolir isso, como Paulo agora, como um pregador do evangelho, algo que outra hora Paulo estava perseguindo. Então eles querem então matar Paulo, fazem planos para isso, mas o sobrinho do Paulo escutou e alertou Paulo, e Paulo pede para ele alertar, no caso, o comandante. E aí o comandante Cláudio Lísias, sabiamente, né, pede um destacamento de soldados para levar Paulo para um outro local, para levar ele até o governador Félix. E aí Paulo seria julgado por Félix e tirava ele daquela iminente situação das pessoas querendo matar ele naquele local. E aí a gente já vai para o capítulo 24, onde os acusadores de Paulo chegam até o governador Félix para apresentar suas acusações contra o apóstolo Paulo. E basicamente eles queriam julgar Paulo mediante a lei judaica e não mediante a lei romana. E Paulo se defende, dizendo, sim, eu pertenço àquilo que eles chamam de a seita, né, o caminho e tudo, mas eu não faço essas outras questões de desordem pública, como eles estão dizendo. Tinham coisas que eles acusavam Paulo que eles não tinham nem como provar. Eles queriam incitar o governador contra Paulo para eles poderem executar Paulo. E o governador Félix então decide, vamos esperar o comandante Cláudio Lísias chegar e a partir disso eu tomo uma decisão em cima do caso. Só que ele empurrou ali com a barriga, esperou um bom tempo e disse que ele esperava um suborno do apóstolo Paulo. Ele chamava Paulo direto para conversar com ele, Paulo pregava para ele, para a esposa dele, que era judia, e disse que ele esperava um suborno. Paulo nunca ofereceu, um homem correto, um homem íntegro. E passaram-se 2 anos, e ele empurrando o caso com a barriga, até que o governador Félix saiu e entrou no lugar dele Festo. E aí a bomba passou para a mão do Festo. E aí a gente já entra no capítulo 25. Chegou um novo governante, o povo que estava acusando Paulo foi de novo nesse governante da pressão. Queremos que julga Paulo. Aí Festo questiona Paulo se ele se importaria de ser julgado em Jerusalém. E nesse momento Paulo fala então que ele apela para César. Ou seja, ele queria, vamos pôr assim em linguagem nossa, está indo para uma instância superior, eu quero ir ser julgado pela instância máxima, que seria por César. Ele faz esse apelo, como cidadão romano ele tinha esse direito. E Festo não sabia lidar com esse caso. E na visão dele, aquelas acusações eram infundadas, mas ele não tinha muito como provar, não tinha como muito investigar, ele não conhecia muito aquela questão. Então, daí ele também pede auxílio a outra pessoa, o rei Agripa, que a gente já vai para o capítulo 26. A Agripa e sua esposa chegam e Félix chama Paulo de novo para Paulo explicar o caso para ele. E aí, mais uma vez, Paulo faz um discurso, e se explica mais uma vez mediante outra autoridade. Conta a história dele no judaísmo, conta a conversão dele ao cristianismo. E os governantes entendem que Paulo é inocente. Só que ele não podia ser mais liberto ali direto por eles, porque ele tinha apelado para César, então ele teria que ir para Roma para ser julgado por César. E aí a gente já vai para o capítulo 27. Como Paulo fez a apelação para ser julgado por César, ele precisava ir para Roma, então eles colocam ele num navio. Era necessário naquele tempo para essa viagem, então eles foram de navio até Roma. E essas viagens eram longas, eram demoradas, e essa em especial do apóstolo Paulo foi uma viagem muito difícil, foi quase trágica mesmo em diversos momentos. Ela foi uma viagem tensa, uma viagem demorada, longa, eles tiveram que desviar o percurso, isso atrasou a viagem. E aí eles já estavam com condições climáticas que não eram favoráveis à navegação, e eles tomaram a decisão precipitada de prosseguir com a viagem, em vez de parar, esperar o inverno para depois prosseguir. E isso acarretou em vários outros problemas. Chegou em determinados momentos que tinha muita tempestade, muita coisa contrária à navegação, e aí tinham mais de 200 pessoas embarcadas no navio, e então eles começaram a jogar coisas fora do navio, falaram que jogaram trigo fora, outras coisas do navio fora, para tentar melhorar a navegação, mas não estava adiantando muito, eles já estavam ali há dias sem comer, tentando resolver o problema, deixavam o barco à deriva, e muita violência do mar. E aí quem surge? Apóstolo Paulo, um homem de Deus. Ele era prisioneiro? Injustamente? Era. Mas ele era a voz de Deus naquele barco. Deus aparece para ele, manda um anjo. O anjo fala com ele que
não vai acontecer nada com eles. E Paulo passa esse recado para as pessoas do navio e fala com eles: se alimentem, comam, já tem muitos dias que eles não comem, pode ficar tranquilos, né, que Deus, meu Deus, aqui eu sirvo, me mandou essa mensagem. E aí aquilo ali acalma, dá um momento de respirar para aquelas pessoas, traz uma paz momentânea naquele barco. E acontece que, prosseguindo a viagem, eles avistaram uma praia. E eles foram jogando sondas no mar e vendo que realmente estava se aproximando de terra. E eles queriam chegar naquela praia. Só que aí no meio do caminho ali, o navio onde eles estavam agarrou na areia e pela violência das ondas do mar, imagina o quanto violento devia estar esse mar, né? O barco se partiu, espedaçou e eles tiveram que terminar de chegar nessa praia a nado, que era um lugar que eles nem sabiam direito onde eles estavam, mas chegaram numa praia. É interessante ver como o apóstolo Paulo foi usado, mesmo sendo um prisioneiro, para governar dentro daquele navio, dar instruções, acalmar o povo e trazer uma mensagem de Deus. Deus tem isso para nós, uma força que não é nossa, para lidar em situações complexas. E aí chega no capítulo 28, onde eles desembarcam e descobrem que eles estão em Malta, e onde eles são muito bem recebidos pela população ali. E aí cita também que o apóstolo Paulo foi fazer uma fogueira, e nisso uma víbora picou ele, uma serpente, cobra, acabou picando Paulo. E as pessoas olharam e falaram: esse cara deve ser assassino. Ele saiu lá do mar com vida, mas a justiça não vai falhar, e foi picado por uma cobra que vai acabar morrendo. Mas viram que nada aconteceu com Paulo, e rapidamente mudaram de ideia, já começaram a achar que ele era um deus. Esse efeito multidão é complicado, né? Não conhecem a Deus, não tem intimidade com Deus, julgam as coisas de qualquer forma. A famosa Maria vai com as outras e muda de opinião com muita facilidade. Não seja desse tipo. Então, Deus usa Paulo mais uma vez. Ali na ilha tinha enfermos e Paulo orou e curou muitos enfermos. Então, mesmo na situação onde ele estava injustamente preso, ele foi muito usado por Deus. Ele governava por onde ele ia, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele e está sobre nós, e nós podemos ser assim também. E aí chega então Paulo, depois de algum tempo ali na ilha de Malta, um navio vem, busca e leva Paulo. Paulo chega até Roma. E chega em Roma, ele consegue ali uma questão muito legal, ele consegue uma liberação para morar por conta própria, desde que ele estivesse sob a custódia de um soldado. Então ele fica numa casa alugada e fica ali. E o que ele faz? Prega o evangelho. Ele chega, vai na sinagoga, ele reúne os judeus, prega para eles mais uma vez. Alguns creem, outros não creem. E ali ele diz que o evangelho, a mensagem do evangelho foi enviada para todos, inclusive para os gentios. E dali para frente o apóstolo Paulo fica mais 2 anos. O texto fala 2 anos que Paulo fica sem impedimentos para anunciar, para pregar a mensagem do evangelho ali na região onde ele estava. E assim termina o livro de Atos. Bom, o livro de Atos nos ensina muitas e muitas coisas preciosas e valorosas, nos inspira, nos mostra que a mensagem do evangelho é para todos e nos inspira a pregar essa mensagem. Os capítulos seguintes do livro de Atos não existem, mas na verdade eles estão sendo escritos pelos discípulos ao longo da história. Você pode ajudar a escrever mais páginas desse livro. Eu posso ajudar. Então vamos juntos anunciar o evangelho e escrever mais e mais páginas do livro de Atos?